A minha função aqui nesse nosso encontro é justamente falar sobre a parte de métricas ligadas ao mar, né? E métricas, para quem é da área de administração, de gestão, são fundamentais para a gente poder ter uma decisão. Então, a gente já falou bastante sobre a Amazônia Azul, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas volto a frisar aqui, sem métricas integradas, a gestão pública e as práticas privadas navegam às cegas. Então, obviamente, se a gente não tiver uma informação mensurável, né, que a gente possa medir como a gente está, isso é na vida, né, acontece na vida, acontece no cinema, a frase que a gente ouve falar, né? Então, se a gente não consegue mensurar como é que está o nosso cotidiano, a gente não consegue gerenciar, não consegue evoluir, não consegue pensar no futuro, não consegue fazer nenhum tipo de planejamento. Então, precisamos entender quais são essas métricas. Só parafraseando tanto as pessoas que me antecederam, quanto que a literatura hoje vigente, a economia do mar hoje corresponde por 7% do comércio mundial, né, sustentando aí cadeias de abastecimento, gerando empregos, motivando, instigando inovação, principalmente nessas áreas que eu coloquei na tela, que representam em termos percentuais essa economia global azul, né? Petróleo e gás, pesca, agricultura, construção naval, turismo, transporte marítimo, tanto cabotagem quanto longa distância, energias renováveis, menor participação, mas ganhando fôlego, ganhando corpo, né? E ao mesmo tempo você vê, por outro lado, enormes problemas socioambientais e geopolíticos, como foram mencionados anteriormente. Então a gente vê esse contexto global atualmente na economia do mar em termos genéricos, em termos macro, né? Lembrando essa necessidade de construção de nexo, né, entre a Amazônia terrestre, ou a verde, com a Amazônia azul. É uma preocupação, como foi colocado, da Marinha tentar preservar, por isso que ela criou esse termo Amazônia Azul e também tenta preservar para si a propriedade dessa gestão, ou pelo menos desse suporte, que eles entendem tanto a soberania energética quanto alimentar do país. A gente tem aí uma biodiversidade gigantesca nesse território, né, com petróleo, gás, minerais estratégicos, entra a mineralogia marinha também, recursos que podem ser explorados, mas que podem provocar um trauma socioambiental irreparável. Então a gente precisa ter uma preocupação muito forte, a sociedade civil organizada tenta ajudar nisso, né? E também, dentro dessa questão da Amazônia Azul e a sua importância, as 4 dimensões para o país, que é a política estratégica, econômica, ciência e tecnológica, que a gente se insere, e a ambiental. Então, a gente tem decretada essa importância desse assunto, como já foi falado, e é sabido de todos nós. Eu só simplesmente estou fazendo uma introdução para depois a gente ir um pouco para a governança pública dessa questão da Amazônia Azul. Nós temos aí o plano setorial para os recursos do mar, e também os programas da Pró-Amazônia Azul e o próprio PEN, mencionado pela Karina. Já utilizei nesse meu working paper esse novo decreto, né, recente, mês passado, 2 meses atrás. Então já está dentro dessa questão da governança pública. Nós temos o GIGERCO, que acaba integrando diversos ministérios e agências também na gestão costeira, mas que estudos aí que eu utilizei nesse working paper mostram que a coordenação ainda está muito frágil, os laços de ligação ainda estão muito simples e não há nós de integração sólidos, então a gente precisa ter um ponto de atenção isso aí. E aí a gente tem o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro avaliado com uma forte base legal, mas implementada somente nos estados e municípios. Em termos de união ainda visto com maneira mais fraca. E acho que vocês da área do direito sabem muito melhor do que eu que isso pode ser extremamente importante, né? Dentro desses programas e metas oficiais, que aí entra a questão de indicadores, é isso que é o meu grande foco, né?
dentro do programa de Amazônia Azul, que tem como objetivo uma pesquisa diversificada, presença nacional e uso sustentável de recursos e formação de recursos humanos, atualmente existem 12 projetos envolvendo 60 pesquisadores e pesquisadoras, com 12 campanhas que precisam ser finalizadas até 2027. Então a gente já tem algumas metas e alguns indicadores dentro da Amazônia Azul que a gente pode, de repente, pegar alguma coisa e trazer para esse nosso estudo aqui e apresentar. O PEN, né, que tem como objetivo principal distribuir atividades humanas para atingir objetivos ecológicos, econômicos e sociais, e baseado 100% em legislação, com mapeamento dos seus habitats e usos em 75% já, e 15 cursos e 40 eventos divulgados ou promovidos. Então, são mais indicadores que a gente pode levar em consideração também, que já estão aí em termos de programas oficiais. E a ODS 14, que tem a conservação e o uso sustentável dos oceanos como seu grande mote, seu grande objetivo, e principalmente focada na questão plástica, do uso plástico, economia circular, coleta seletiva, renovação e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que os programas voltados à Amazônia Azul são baseados nessas 3 vertentes, com esses indicadores e metas que a gente pode se esmiuçar. Eu tenho toda essa documentação, toda essa bibliografia, inclusive está aqui embaixo. Depois eu mando essa apresentação, tem os linkzinhos aqui para todos os referenciais daquilo que eu estou falando, que são indicadores e metas que a gente já pode aproveitar para a gente estudar. Com relação à transdisciplinaridade que é necessária para esses dados, né, a gente percebe que os dados estão bem dispersos, pouca padronização. Isso, para quem é da área de administração, da área de gestão, é terrível, porque a gente está acostumado com aglutinação de dados em dashboards, em mapas de calor, em indicadores bem transparentes, isso na gestão privada, né? Então, quando a gente vê que esses dados na gestão pública estão totalmente dispersos e com pouca padronização e sem integração alguma, isso pode criar uma série de conflitos, né, que podem vir a prejudicar realmente o sucesso daquilo que a gente entende como futuro para um país, para a Amazônia Azul, ou que seja, para aquilo que a gente se dedica a estudar. Então a gente precisa ter essa coprodução, né, da sociedade, ciência e governo trabalhando juntos. O Tauan falou numa plataforma, eu também falo ao final nas minhas sugestões, a gente depende de construir uma grande plataforma onde aglutine todos esses dados de uma forma padronizada, que hoje, sinceramente, não achei nada. Só dados esparsos, dados perdidos, e aí, para quem gerencia isso, imagina o gestor público responsável por essas políticas públicas, a loucura que deve ser isso para uma tomada de decisão sem base alguma de entendimento. Bom, as dimensões de indicadores que a gente pode desenvolver em termos metodológicos, eu dividi nessas 6 áreas, né? A econômica, como o PIB do mar, é a parte mais, né, formal da economia, né? Dados BGE, dados de PNAD, o que seja, né? A investimento público e privado, o que está acontecendo? Nós temos uma outra, de repente, uma sugestão de dimensão de indicadores, cria ambiental, por exemplo, a saúde dos oceanos, indicador de saúde do oceano, habitats mapeados, como o PEN já está promovendo junto com a diversidade. Nós temos a questão sociocultural, renda de pescadores e pescadoras, comunidades tradicionais, o quantas comunidades nós temos, geração de equidade ou não nessas comunidades, tudo isso, né? A parte de governança, programas implementados, essa coordenação federativa realmente unificada e integrada com os demais, que a gente vê hoje meio solto, meio perdido, e também a parte de inovação e até a junção com a iniciativa privada, essa questão de startups oceânicas ou Sea-Techs, ou com foco em energia renovável, pesquisa e desenvolvimento, pesca sustentável, renovação dos recursos marítimos e tudo mais. E tudo isso, um outro indicador também de cooperação, né? Quantas parcerias nós temos, quais observatórios existem, quais as iniciativas internacionais que a gente participa, então tudo isso. Então essas 6 dimensões de indicadores para mim seriam fundamentais para a gente ter um quadro mais analítico, né, de tudo que a gente pode ter em termos de indicadores ligados à Amazônia Azul. Mas existem
Em cada um existem, mas estão totalmente perdidos, sem integração, sem uma análise mais gerencial próxima para uma tomada de decisão estratégica para um país, para uma nação em termos de futuro. No que a gente pode se inspirar internacionalmente? Tem o Observatório da União Europeia com relação à economia azul. Ele tem esses dados ligados muito mais à comunidade europeia, à zona econômica que abrange a Europa e mais alguns parceiros próximos. Então ali ele tem algumas sugestões, ideias de indicadores que a gente podia pegar e trazer para cá. Tem também o indicador de saúde dos oceanos, né, que avalia 10 metas para um oceano saudável, e o Brasil está com 60 pontos nisso. Também tem diversos indicadores objetivos que a gente podia aproveitar lá. Como eu falei, essa bibliografia está toda mencionada aqui, referenciada. Tá? Então, a gente tem lá esses indicadores com o que a gente chama de objetivos SMART na área de administração, serem específicos, mensuráveis, amplos, com possíveis possíveis reproduções ao longo do tempo e também que sejam fáceis de você informar e comunicar. Então, é importante a gente ter esses objetivos SMART também dentro da nossa metodologia de indicadores da Amazônia Azul. E também a questão de quadros internacionais que envolvem indicadores de equidade, conservação e produção, que eu também faço todas as referências a esses indicadores, esses quadros aí que a gente pode aproveitar também. Bom, na iniciativa privada é importante ter essa relação com a Amazônia Azul, né? Até porque eles pensam, né, em termos de investimento, por que eu vou investir nisso? Por que eu vou pôr o meu dinheiro nisso, meus recursos, o meu conhecimento, a minha estrutura organizacional dentro disso? Porque é importante ter indicadores justamente para atrair esses públicos, essas organizações, esses investidores, que de repente, importante para a gente poder ter mais cadeias de valor marítimas integrando empresas, universidades, governo, maior inovação em energia, uma economia circular focada em turismo sustentável e pesca tradicional ou certificada, e também financiamento para as estratégias de ESG dentro dessas organizações. Então, eles só vão investir se tiver metas bem definidas que gerem confiança, e com isso atraiam capital e impulsionem a regeneração oceânica. Então, por isso que a gente precisa ter realmente indicadores mais claros, mais transparentes, mais disponíveis, e não como nós temos hoje, totalmente soltos e perdidos. Já caminhando para o fim, eu proponho aqui uma agenda de ação baseada em todo esse referencial que eu estou trabalhando no Working Paper. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse link, tanto com texto quanto com essa apresentação, para vocês me ajudarem, inclusive, a corrigir as falhas que eu esteja aí tendo. Principalmente lembrando que a minha área de administração é a mais distante aí do que a gente está discutindo aqui nesse grupo já há um tempo. Mas a minha proposta de agenda é criar uma plataforma nacional de indicadores da Amazônia Azul com dados abertos e atualizados. Como eu falei, diversas iniciativas, elas estão totalmente dispersas, não se integram, dados diferentes, totalmente... um dado fala uma coisa, outro fala outra, dizendo a mesma coisa, então é bem complicado. A gente precisa integrar ciência e o demonizado setor privado junto às políticas públicas via uma cogovernança participativa também. Então não adianta falar que não tem que ter esses três públicos, essas três opiniões convergindo. Precisa ter sim, só que precisa ter uma governança participativa. Desenvolver indicadores de equidade e justiça social que valorizem também os conhecimentos tradicionais, não só o conhecimento científico organizacional, também tradicionais. Obviamente, investir em inovação, isso é lana caprina, né? Chover no molhado, que a gente precisa realmente formar um grupo de profissionais especializados, e esse grupo está contribuindo para isso, acredito eu. Promover parcerias internacionais, entender o que está acontecendo lá em outras regiões, buscar essas informações e adaptar e fazer o benchmarking dessas informações para os nossos indicadores.
também a questão das contas satélite do mar, né? Aqueles impactos indiretos, sistemas contábeis, contas nacionais, medição de PIB, de índices de importação, de comércio exterior, balança comercial, tudo isso também é importante entender e trazer para os nossos indicadores. E implementar o monitoramento contínuo e avaliação e avaliar esses programas ao longo do tempo, implementando melhorias. Mas o item 1 dessa agenda, como o Tauan falou lá no início também, é criar uma plataforma nacional de indicadores da Amazônia Azul que não existe hoje em dia. Bom, então para finalizar, então é óbvio para todos nós que estamos aqui que o mar nos conecta e sustenta e uma agenda de indicadores robusta poderia orientar políticas públicas de negociação e inovação para a Amazônia Azul justa e próspera. Tá? Não se governa um oceano com réguas de terra, cada terra, como o Tauan falou, economia de costa é uma coisa, economia de mar é outra. Precisamos de métricas sob medida para navegar em mares incertos, como ele é, naturalmente e normalmente. É isso, gente. Obrigado. Desculpem as minhas travadas aqui e espero ter contribuído de alguma forma.